dia, primeiramente, né? Hoje a gente vai dar sequência, então, à nossa série Graça. Hoje é o 7º episódio, né? E a gente tem visto, então, com essa série, né? Eu, pelo menos, tenho sido muito abençoada com essa série, tenho aprendido muito. E a gente tem visto a cada encontro, né? O quanto a graça de Deus sempre esteve presente desde o início, lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, os dias de hoje, né? E o quanto a vontade de Deus sempre foi ampliar sua graça para alcançar a todos, né? E hoje, nesse 7º encontro, a gente vai encerrar essa parte do Antigo Testamento. Aí nos próximos a gente já vai estar falando do Novo Testamento, mas hoje a gente vai ficar ainda no Antigo Testamento falando sobre a graça, né? Então eu vou começar lendo com vocês o livro de Isaías, capítulo 56, do versículo 1 ao 8. Se alguém tiver Bíblia, quiser ler comigo, mas eu vou ler aqui. 56, versículo 1 adiante. Assim diz o Senhor: sejam justos e façam o que é certo. Em algumas outras versões diz também: pratiquem o direito e façam a justiça. Pois logo virei para livrá-los e para mostrar a minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar os meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim os diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos, que guardarem os meus sábados e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome, muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e o amam e amam seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma breve contextualização histórica, tá? Então, Isaías, que é quem escreve essa profecia que a gente acabou de ler, ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E o chamado profético dele nada mais era do que denunciar para o povo, né, os pecados que eles cometiam e alertar que o que aconteceria se eles seguissem nesse caminho. E Isaías, ele profetiza a maior catástrofe que aconteceu na história da Bíblia, o exílio. O exílio foi um período em que o povo de Israel, que era o povo de Deus, né, foi levado cativo para terras estrangeiras, após impérios poderosos, né, terem destruído seus reinos e, enfim, terem acabado com todas as suas terras, e eles foram levados cativos e muitos mortos. Então foi realmente uma grande catástrofe que aconteceu, e Isaías profetizou, né, que isso estaria acontecendo. Só que além do exílio, Isaías ele também falou, né, profetizou sobre a restauração, o retorno do exílio, a vontade que Deus tinha de restaurar a nação e cumprisse, né, todas as promessas que havia feito ao seu povo. Só que a visão de Isaías ela era uma visão mais ampla. Era uma visão diferente de outros profetas também que falavam sobre o mesmo assunto. Porque ele traz a visão de Deus de que Deus não fazia promessas apenas para o povo de Israel, mas Deus incluía outras nações, nações do mundo inteiro. E nessa restauração que ele realizaria depois do exílio. Obrigada, Bê. E o texto que a gente acabou de ler aqui em Isaías 56, ele fala exatamente sobre isso. Fala sobre a inclusão, sobre o eunuco e sobre o estrangeiro. O eunuco
se alguém não sabe, ele é aquela pessoa que teve os seus órgãos sexuais ali, genitais, castrados, e foi basicamente castrado. E essa pessoa, naquela época, era considerada uma pessoa que não podia fazer parte do povo de Deus. Eles eram marginalizados, excluídos da sociedade ali do povo de Deus. E os estrangeiros também. Então, né, o texto que a gente lê fala justamente sobre isso, sobre essa inclusão desses povos que não faziam parte do povo de Deus. Fala da minha casa sendo casa de oração para todos os povos, e não só para o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus. Então, esse texto de Isaías é muito claro, mas a sua mensagem é muito complexa. Porque se a gente for comparar com outros textos que também falam sobre esses povos, é muito contraditório. Eles falam coisas diferentes na própria Bíblia. E eu trouxe 2 exemplos para ler para vocês, mas existem outros também, para a gente ver o quanto existe uma tensão dessa visão de inclusão e de exclusão dentro da própria Bíblia. Então, eu vou abrir com vocês Deuteronômio 23:1, que ele fala sobre os eunucos. Diz assim: se um homem tiver os testículos esmagados ou um membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. E Ezequiel 44, do 6 ao 9, fala do estrangeiro. E transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano. O povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Quais pecados que ele está falando? Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do meu santuário. Gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso, profanaram o meu templo enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios. Além de todos os seus outros pecados detestáveis, vocês quebraram a minha aliança em vez de guardar as minhas ordens sobre as coisas sagradas. Contrataram estrangeiros para realizar o serviço do meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário, se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. Então, esses 2 textos também são de outros profetas que falam sobre esses povos. E aí vem o questionamento. Como assim? Um texto fala sobre que os estrangeiros e os eunucos fazem parte do povo de Deus, vão ser incluídos, e outros textos falam que não. E aí vem a grande questão do que a gente vê até nos dias de hoje. As pessoas pegam textos isolados e dizem, está na Bíblia. E usam isso para quê? Para excluir as pessoas, para afastar as pessoas de Deus. Então, existe uma contradição na própria Bíblia. E é isso que a gente fala muito aqui. Várias vezes a gente já falou sobre isso, que se eu quisesse pegar a Bíblia e criar uma outra religião, eu criava. Porque é a interpretação. Por isso que a nossa interpretação precisa ser em Jesus. Ele é a nossa chave hermenêutica, a chave de interpretação da Bíblia. Porque senão a gente vai se deparar com um texto difícil que nem esse, por exemplo, e não vai fazer sentido. Eu, várias vezes, antes de conhecer a graça, eu lia a Bíblia e eu ficava, acho que eu não vou prestar muita atenção nessa parte porque eu não estou entendendo nada, não faz sentido esse Deus para mim, então eu vou fingir que eu nem vi. Porque realmente a Bíblia se contradiz. Várias vezes. Esses são só 2 exemplos, mas existe contradição. Por quê? Não sei vocês, mas eu há muito tempo tinha a Bíblia como a palavra de Deus. Mas hoje eu entendo que a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é as experiências que as pessoas tiveram com Deus, a visão que elas tiveram de Deus. Se eu ler sem Jesus, eu não vou entender nada. Então, só um parênteses, a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois também. Então, o estrangeiro e o eunuco podem ou não podem fazer parte do povo de Deus? Podem ou não podem estar no templo? Qual que é a posição deles? Aqui, então, né, existe uma tensão nesses textos. Mas como que a gente pode entender isso? Como que a gente pode entender o que Isaías está trazendo para nós?
Então, a mensagem de Isaías claramente é uma mensagem que fala sobre a ampliação da graça de Deus, expandir a graça de Deus para incluir. E ele divide o texto basicamente em 3 pontos. O primeiro, então, ele começa trazendo a mensagem de Deus, né? Ali no início a gente vê que ele fala que o desejo de Deus em relação ao povo é que quando eles voltarem do exílio, eles vivessem praticando o direito e a justiça. Segundo ponto, do versículo 3 ao versículo 7, ele responde às perguntas e constatações dos marginalizados, que eram os eunucos e os estrangeiros. Terceiro ponto, ele termina no versículo 8 com uma promessa de que a obra de restauração ela começaria com o retorno do exílio e alcançaria o clímax dela quando Deus reunisse todos os povos da terra, transformando todos em um só povo. Então guardem bem isso. Iniciaria com o retorno do cativeiro lá da Babilônia, na volta do exílio, e alcançaria o seu clímax quando Deus reunisse todos os povos, tornando todos em um só. Deixa eu ver aqui. Então, a partir do verso 3, Isaías ele olha então para os marginalizados. E ele começa falando dos eunucos. Então, é como se o eunuco dissesse, eu sou uma árvore seca. Né? A tendência do eunuco é ser esquecido, porque ele não ia poder ter uma geração. Então, ele ia cair no esquecimento. Então, pensa que triste, né? Tipo, eu não conhecia o meu tataravô e minha tataravó, mas eu sei que existiu. Ele ia acabar ali e ninguém ia saber da existência dele daqui a uns anos, né? Então, para ele talvez seria muito difícil. E Deus responde, de forma alguma, eu vou te dar um monumento e um nome. E agora trazendo um pouquinho de uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente falar, em hebraico o eunuco significa Yad Vashem, acho que é assim que se pronuncia. Yad em hebraico significa mão, mas também pode significar monumento. E um monumento no sentido daquelas pedras que eles construíam né, na época de Jesus, enfim, para relatar as histórias de reis, de pessoas importantes. Então, monumento nesse sentido. E também pode significar o órgão sexual masculino. Então, os eunucos, eles tiveram o iade deles mutilado, castrado. Mas Deus lhe daria um iade, um monumento. E isso significa, o que Isaías está trazendo, é que os eunucos eles seriam honrados, reconhecidos e receberiam um nome melhor do que filhos e filhas, dentro dos muros, dentro do templo. Né? Então, eles seriam recebidos não como cidadãos de segunda classe, mas como filhos e filhas. E os eunucos aqui, eles representam uma minoria sexual. E o texto mostra que eles são tratados como filhos e filhas, eles têm um nome, eles têm um monumento que eles vão ser honrados e dons do Senhor para exercer funções no templo. E isso choca muito os leitores da época, as pessoas que ouviram Isaías falando aquilo, porque os eunucos, como eu falei antes, eles eram pessoas que não faziam parte do povo de Deus. E aí tu pensa Isaías falar que Deus disse que eles estariam servindo dentro do templo. É um pouco assim, naquela época eu imagino o quanto deve ter causado assim um alvoroço, mas a gente não precisa ir muito longe, porque hoje em dia a gente ainda vê isso nos dias de hoje. E Isaías ele faz justamente o contrário, né? Ele mostra que o templo, né, de Deus, a vontade de Deus é incluir todos. E aquele povo tinha base bíblica para excluir. A gente leu ali em Deuteronômio, Ezequiel, então eles tinham base bíblica. E essa tensão entre exclusivismo e inclusivismo, ela é constante na Bíblia. Profetas falando sobre a inclusão, profetas falando sobre a exclusão. A Torá falando sobre a exclusão e outras pessoas falando sobre a inclusão. Então, o tempo todo tem uma tensão. E o exclusivismo, a exclusão, ela aumentou muito mais depois do exílio, porque o povo tinha uma consciência de que eles precisavam purificar as pessoas do pecado.
depois do exílio, porque pelo que eu dei uma pesquisada assim, o exílio aconteceu também o comportamento do povo, né? As questões realmente de corrupção, de não seguir a lei, enfim, as normas que tinham, né? Então, o povo acho que ficou um pouco traumatizado e pensou, não, agora a gente vai ter que purificar todo mundo. E aí, excluía. E aí, segregava, né? Então, aumentou muito. E Isaías, ao falar depois dos estrangeiros, ele vai além também. E ele diz que Deus os receberia, os incluiria no serviço sacerdotal do templo. E o verbo servir aqui, em hebraico, o verbo usado é sharet, acho que é assim que se fala também, que significa literalmente ministrar. Ministério sacerdotal, então exercer um sacerdócio. E os estrangeiros, então, eles são colocados como sacerdotes no santuário do Senhor. Talvez a gente leia isso e não tenha noção do quanto isso seria um escândalo. Mas naquela época, isso era tipo, meu Deus, como assim? Não é possível uma coisa dessas. Então, mais uma vez, Isaías abre a porta para todos. E isso, uma curiosidade agora, que eu achei muito, eu não sabia também, é que isso chocou tanto o povo, que quando traduziram o texto de hebraico para o grego, eles mudaram o verbo sharet, que significa ministério, né, ministério sacerdotal, e eles trocaram para o verbo douleien, que significa servir como escravo. Então é como se eles olharam aquilo, leram ali, né, o que Isaías fala e dissessem, não vai dar para deixar assim. Imagina que o estrangeiro vai ser como um sacerdote no templo, mas não, a gente vai ter que mudar isso. Não tem como. E foi o que eles fizeram, eles mudaram. E de ministério sacerdotal, eles foram para servir como escravos. E não parou aí. Além de colocar isso, eles ainda acrescentaram servos e servas. Por quê? A mulher naquela época era proibida de entrar no templo. Então eles pensaram, colocando uma mulher ali junto, eles já vão entender que no templo eles não entram. Então saiu de um texto onde o estrangeiro era o sacerdote do templo, né? Estava ali para servir e incluir, né? Para um texto que eles servem como escravo e não entram no templo. Então, nossa, eu quando vi isso aqui eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura, né? Quantas coisas. Isso é uma coisa que talvez muitos de vocês também já tenham visto nos dias de hoje, que é bem parecido com o famoso não dá para falar só da graça. Se falar só da graça, já era, ninguém vai ficar nas igrejas. É quase a mesma coisa que fizeram. Então, Isaías, ele ia na contramão de tudo isso. E ele termina o texto dizendo, eu ainda trarei outros para se unirem com esses que eu já reuni. Então, a restauração ela só seria completa quando Deus reunisse todos. E Deus ele quer construir um só povo, um Israel composto por judeus, estrangeiros, eunucos, pessoas de todas as etnias, origens, orientações, gêneros, raças, todos que desejam fazer parte do Senhor e servir como sacerdotes no seu templo. Esses ele recebe, ele aceita e fazem parte do povo de Deus. Então essa é a mensagem de Isaías. E aí sim, a minha casa será casa de oração para todos os povos. Não é para o povo de Israel, é para todos os povos. E o poder dessa frase, ela é tão grande que quando a gente escuta ela, a gente pode pensar em Jesus. Por quê? Porque essa frase, a minha casa será casa de oração para todos os povos, é uma frase que Jesus falou lá no Novo Testamento. Numa história que talvez alguns conheçam, que é quando ele expulsa os vendilhões do templo, né, o comércio do templo. E muitos entendem esse ato de Jesus como uma purificação do templo. E até na minha Bíblia, o título do texto lá em Mateus, tem Mateus, Marcos e João, esse texto.
O título dele é Jesus purifica o templo. Então já me dá a entender que Jesus estava purificando alguma coisa. Só que na verdade Jesus não estava purificando nada. O que Jesus fez naquele momento foi anular o templo, cancelar o sistema. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Vocês pensam que Jesus ele entra no templo e ele vê aquele comércio, aquelas pessoas vendendo um monte de coisa no templo. E eu não sabia também disso, uma curiosidade. Sabe onde é que estava o comércio? No pátio dos gentios. E os gentios eram um povo que não podia fazer parte do povo de Deus. Então existia o templo e nesse templo existia um pátio. E nesse pátio era o lugar que os gentios, essas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, podiam entrar. Era só ali. Então vocês pensam que os gentios entravam no templo e a primeira coisa que eles viam era um comércio. Então a visão de Deus que eles tinham era aquilo. Eles não sabiam mais nada. Era aquilo que eles levavam à mente sobre Deus. E Jesus entra e ele vê aquilo. E ele, enfim, eu não peguei a história para ler porque eu não vou entrar muito a fundo, mas ele se ira, ele fica irado e ele sai derrubando tudo, enfim, do comércio. E uma outra curiosidade é que foi descoberto por arqueólogos, não vou saber dizer para vocês exatamente o período, que o pátio do templo era cercado por um muro. E tinha uma placa nesse muro que dizia o seguinte: nenhum estrangeiro pode passar deste muro para dentro. Quem for visto violando será responsável pela própria morte. Ou seja, um estrangeiro que quisesse se aproximar de Deus cometia um crime e era punido com a própria morte. Vocês têm ideia disso? Uma pessoa que queria se aproximar de Deus, que não fazia parte do povo, mas queria Deus, se ele tentasse, ele ia ser punido com a própria morte. Então isso é muito forte. E é isso que o templo e a religião faziam, né? Enfim, excluíam pessoas de Deus e com base bíblica, que é o pior ainda. Só que Isaías derruba isso. E Jesus tinha essa consciência. Então ele interdita o templo. Ele interdita o templo, ele faz cessarem os sacrifícios e ele declara: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A mesma coisa que Isaías falou. E além disso também, o Evangelho de Mateus acrescenta nessa história de Jesus que além dele ter interditado o templo, ele trouxe cegos e aleijados para serem curados no templo. E por que isso é importante? Porque naquela época, cegos e aleijados não podiam entrar no templo, por conta de um decreto do rei Davi. A história é que, quando o rei Davi foi conquistar Jerusalém, os jebuseus, que era um exército que estava lutando contra o exército de Davi, zombavam deles, falando assim: ah, mas até cego e aleijado conseguem vencer o teu exército, Davi. E aí toda a história desenrolou, Davi conquistou Jerusalém, e quando ele conquistou, ele pegou e declarou assim, que aqui no templo não entra cego nem aleijado, porque a alma de Davi os odeia. Então ele ficou tão irritado com aquelas provocações que ele decretou isso. Só que daí, 1000 anos depois, o filho de Davi, da árvore genealógica de Davi, Jesus, faz o quê? Cura cego e aleijado no templo. Mais uma vez mostrando que a vontade de Deus é incluir e não excluir. E mostra também que o templo é um lugar de inclusão, de acolhimento e cura, e não de exclusão, não de segregação. E agora eu vou com vocês para o Novo Testamento, lá em Efésios 2:11, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele também tinha em mente o significado desse ato de Jesus. E ele escreve para nós o seguinte em Efésios 2:11. É um pouquinho comprido, mas eu vou ler aqui com vocês. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados. E só um parênteses também.
Naquela época tinha uma cultura de que os judeus, né, que eram parte do povo de Deus, eles tinham que fazer um ato de circuncisão, que é a retirada lá de uma pele, enfim, do órgão sexual masculino. E esse ato ele representava um firmamento da aliança de Deus com o povo. Então, se tu fazia isso, tu fazia parte do povo de Deus, né, sendo judeu. Então, os incircuncidados eram aqueles que não tinham esse ato e não faziam parte. Então, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar os muros de inimizades que nos separavam, os muros lá do templo. E ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. É um mistério de Deus. E ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores. Então, o mistério de Deus não foi revelado às gerações anteriores, mas agora ele foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Qual que é o segredo? O mistério de Deus. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Então, o mistério de Deus é que em Jesus não há cidadãos de segunda classe. Em Jesus todos somos iguais, cada um com o seu valor, fazendo parte do sacerdócio de Deus. E nesse texto ele fala 3 coisas muito bonitas. A primeira é que a herança que Deus havia prometido a Israel também é de vocês. Vocês são co-herdeiros. Segunda coisa, todos vocês são membros, órgãos do corpo do Messias. Eunuco, estrangeiro, gentil, seja quem for. E o terceiro é que todas as promessas que Deus fez a Abraão e a sua família, agora também são promessas para vocês. A todos, né? Pertencem a todos. E por que Paulo fala isso? Porque ele está relativizando a circuncisão, indo contra tudo aquilo que a Bíblia dizia até então. E ele faz isso porque Paulo tem a visão do todo. Ele entende o fluxo da história, ele entende qual que é o contexto da história que Deus está construindo. Então, o Messias, Jesus, é a aliança e todos que estiverem em Jesus recebem todos os privilégios da aliança sem precisar da circuncisão.
Porque a circuncisão é apenas um gesto externo e humano em uma realidade que é Cristo. Cristo é a nossa realidade. Então, essa é a forma que a gente tem que olhar para o texto. A gente vive hoje depois do clímax da história. É que nem um filme. Tu só vai entender o que aconteceu com o filme depois que tu passar do clímax da história. Depois tu pode começar a entender. Com nós é a mesma coisa. Qual que é o clímax da história? A revelação de Deus em Jesus. Ou seja, tudo que veio antes disso deve ser lido à luz de Cristo. Então a gente precisa enxergar as Escrituras, a Bíblia, as ações e as intenções de Deus pela ótica de quem Jesus é. Então, se já sabemos qual é o clímax da história, para onde que ela caminha, não faz sentido a gente pegar uma parte anterior e viver dentro de um momento em que o desenvolvimento da história ainda não tinha sido alcançado o seu propósito. E é o que muita gente faz, é o que eu fiz por muito tempo também. E é aquela coisa, pode ou não pode eunuco no templo? Pode ou não pode estrangeiro no templo? Depende de qual parte da história tu tá lendo. Depende como tu tá interpretando isso. E uma coisa ali que Isaías fala em Isaías 56 sobre o sacerdócio, é que o sacerdócio que ele está falando não é um sacerdócio levítico, né, lá que tinha um sacerdote no templo, enfim, que fazia as funções. É outro tipo de sacerdócio. Hoje a gente não está mais no Templo de Jerusalém, hoje não existe mais um Templo de Jerusalém. Só que o que a gente vê nos dias de hoje é muitas pessoas tentando comparar o templo com a igreja, o templo com a igreja sendo a casa de Deus. Só que quando a gente faz essa ligação, a gente transforma a igreja, instituição, em um templo, os pastores em sacerdotes que possuem privilégios que os outros membros não têm, e os membros em pessoas leigas. E o resultado disso? As paredes do templo são erguidas novamente. E a consequência? Mais pessoas excluídas, mais pessoas achando que não são dignas de receber o amor de Deus, mais pessoas morrendo, porque não acham que são erradas, que são culpadas, que têm pecado. E só que o véu do santuário foi rasgado, os muros foram derrubados. Jesus fez isso. Isso que Jesus fez por nós na cruz. Então hoje a gente vive debaixo da ordem do sacerdócio de Jesus. Esse é o sacerdócio que Isaías estava falando. Todos nós somos sacerdotes no Senhor, co-herdeiros de Cristo. E essa é a nossa posição, é isso que Jesus comprou para nós com o seu sangue. E quando eu entendo isso, eu sei que o que acontece aqui, ou em qualquer outro lugar que eu tiver, vai se tornar a casa de Deus. Por quê? Porque Deus está em mim. Deus está em ti. Deus está no estrangeiro, está no eunuco. Quem são os estrangeiros de hoje em dia? Quem são os eunucos de hoje em dia? Então, Deus está presente em todos nós. E é para todos, né? E a narrativa da Bíblia, ela vai caminhar para isso. Deus ampliando a sua graça para incluir, para trazer, para aproximar, para dizer que aquilo que Ele fez foi para todos. Você não precisa ter que fazer alguma coisa para receber o amor de Deus. Você não precisa deixar de fazer alguma coisa para ter o amor de Deus. Não, tu só vai conseguir alcançar um nível de intimidade com Deus se você deixar de beber, se você deixar de fumar. Não, não existe isso. Deus recebe a gente como a gente está, como a gente é. E é para todos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É aquela frase que a Cris e o Paulinho têm tatuado. Todos somos iguais aos pés da cruz. Todos. Não é... Se fosse para um certo tipo de pessoas, isso estaria escrito lá. Mas não. É todos. Então, é assim que a gente tem que entender o significado do que a gente faz também aqui no Graça.
e expandir isso, todos os lugares que a gente for. Essa ministração, para mim, foi um soco no meu estômago. Eu realmente, assim, parei para refletir, sabe? Quantas vezes, talvez as pessoas tiveram medo de se achegar a mim por medo de talvez não serem aceitas como são, sabe? Então, me fez refletir realmente o caminho que eu quero trilhar, a pessoa que eu quero ser, o Jesus que eu quero apresentar para as pessoas. E é isso, que a gente possa realmente se lembrar, né, dessa mensagem de Deus revelada em Jesus, né? O seu amor, a sua graça dispensada para todos. E assim como a gente viu nos outros encontros, Deus mudou de ideia. Deus alterou a lei, tudo para incluir. E hoje em dia não seria diferente, né? Então que a gente possa nessa manhã ser lembrado mais uma vez, né, que assim como é para mim, é para vocês e para todas as pessoas que estão qualquer lugar que a gente vá, é para todos, né? Não precisa nada. A pessoa só precisa querer, só que precisa querer fazer parte, porque o lugarzinho ali de cada um já tem, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Não sei se alguém quer fazer alguma contribuição.